Bom dia para todo mundo. Vamos começar nossa aula hoje, tá? Lembrando que a gente está lá no capítulo de conjuntos e números, né? E a gente viu ontem fluxograma, né? E no fluxograma eu falei com vocês sobre lógica de programação, que a gente tem lá uma linguagem que a gente comunica com o computador, né? E o computador entende lá somente como 0 ou 1, né? Então a gente não se comunica com o computador em 0 e 1. A gente tem plataformas, né? Como se a gente tivesse isso aqui, ó, mostrar para vocês. É como se a gente tivesse esse nível assim, ó. Aqui está a linguagem humana, né? Da linguagem humana, a gente desce o nível. A gente desce o nível da linguagem humana e passa para a linguagem de programação. E depois a gente desce mais um pouquinho o nível para binário, né? Que é são os impulsos elétricos. Então é assim que funciona a comunicação com o computador, né? Então a gente tem aqui a linguagem humana. Depois da linguagem humana, a gente vem aqui para as linguagens de programação. Alguém aqui já ouviu falar da linguagem de programação? Tem alguém que falou que Aham. mexe com JavaScript. Quem foi? Foi o Felipe? Acho que foi o Felipe mesmo, ele mexe com JavaScript. O JavaScript é muito legal, gente. Também já mexi com JavaScript. Então, ó, dentro de linguagem de programação, a gente tem o Java, a gente tem Python, a gente tem uma das mais conhecidas, a base aí, que é o C++, Aham. né? A gente tem aí a gente tem muita linguagem de programação, tá? Muita mesmo, né? E tudo isso se encaixa aqui, ó, né? É o tipo com que ele passa dessa linguagem humana, a gente transforma em linguagem de programação e depois é codificado para a máquina entender isso como código binário, né? É uma combinação de zeros e uns aí que a máquina recebe, impulso elétrico ou não, né? Então, aqui é linguagem de máquina. Então é muito difícil, gente, alguém programar em linguagem de máquina, tá? Então é esse processo que a gente faz aqui e eu vou mostrar para vocês uma, uma característica legal aí da linguagem. Por exemplo, lembra desse fluxograma aqui que eu coloquei ontem? Né? Início, né? Entrada de dados, aí o número é par, se for par, ele divide o resultado por 2, se o resultado for 1, ele acaba, se o resultado não for 1, ele volta aqui. Aí a gente fez o teste ontem com, com o número 20, né? Que o exercício pediu o número 20. Aí ele falou que passava pelo processador 1K vezes. E a gente achou que K era quanto? Vocês lembram? O K valor de K. era 2, não era 3. Isso, K era 2. O valor de K era 2. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou mostrar para os meninos uma linguagem de programação. Aí saíram aqui no na minha reunião. Entraram aqui na minha reunião, na verdade. Deixa eu entrar aqui só pegar os controles de novo. Beleza. Olha só. Aí eu vou vir aqui mostrar para vocês. Isso aqui, gente, é o C++. Tá? Esse tipo de linguagem aqui, ó, é o C++. Eu fiz isso online mesmo. Então, aqui é o corpo da função, né? Isso aqui, ó, é uma função e tudo que está dentro dessas chaves aqui está dentro dessa função. Aí, o que nosso fluxograma falava? Vou até colocar aqui em duas telas. O nosso fluxograma falava o seguinte, tá dando para todo mundo enxergar aí? Aham. Deixa eu tirar essa barrinha lateral que vai facilitar.
Beleza. Olha só. Vou colocar eu aqui em cima. Ele me dava o início. O início é isso aqui, ó. Comecei a minha função. Depois, entrada de dados. Então, quando eu vou fazer um programa, né, eu já tenho que saber quais são os dados que eu vou entrar e quais as variáveis que eu vou usar, né? Então, entrada de dados X. Então, aqui eu declarei quais são as variáveis que eu vou usar. Eu vou usar a variável X, eu vou usar a variável contador 1, que é quantas vezes ela vai passar pelo processador 1, vou usar a variável contador 2, que é quantas vezes ela vai passar pelo processador 2, e pedir, né, fiz uma interface de usuário para ele falar assim, ó, digite o valor desejado, né, que no caso nosso, a gente fez lá no exercício com 20, né. Depois o que eu fiz? Pedi para ele digitar, eu tenho que receber, né. Então eu estou aqui nesse quadradinho ainda, né, estou aqui nesse quadradinho. Eu vou ler, ó, vou fazer um scan do que o usuário digitar. E ele vai digitar para mim um número decimal, né? Beleza, aqui, ó, e vou colocar esse resultado na variável x. É isso que eu falei aqui, tá? Vocês não precisam decorar isso, entender isso, não. Quem quiser depois vai aprofundar. E é muito legal, gente, muito legal vocês fazerem isso, porque essa é a base da programação. Beleza. Aí o que ele falou? Ele falou assim, ó, o número é par, né? Se o número for par, ele vai dividir por 2. Se o número não for par, ele adiciona uma unidade. E ele vai fazer isso, ele sempre vai voltar nisso, enquanto o resultado for diferente de 1, né? Por quê? Ó, o resultado é 1? Não. Se o resultado não for 1, ele vai repetir isso aqui, né? Então eu coloquei, ó, enquanto, né? Enquanto o meu x for diferente de 1, eu vou repetir, ó, todo esse código aqui, daqui até aqui. Enquanto o meu x for diferente de 1, eu vou executar tudo isso aqui, ó. Quando ele for igual a 1, ele sai disso aqui. Porque ele vai chegar aqui, ó. Meu x é diferente de 1? Aí ele vai falar que é. Aí ele vai executar o código. Meu x é diferente de 1? Ele vai falar que não, vai ter um valor lógico falso. O que vai acontecer? Ele sai daqui. Tá vendo que a lógica computacional, ele se enquadra aqui? E outra coisa, como é que o computador faz para identificar que você acabou uma linha? Usa o ponto e vírgula, tá? Nesse caso aqui no C, a gente usa o ponto e vírgula. Olha só, cada linha de comando eu coloco um ponto e vírgula e ele executa sequencialmente, tá? Ele executa sequencialmente. Então ele colocou aqui, ó, enquanto o meu x for diferente de 1, ele executa isso tudo. Aí o que é isso tudo? Ele pergunta um número é par? Aí eu perguntei, ó, se o resto da divisão, esse símbolo de porcentagem aqui indica o resto da divisão, o resto da divisão de x por 2 foi igual a 1, significa que o número é ímpar, né? Olha só, se o resto da divisão de x por 2 foi igual a 1, significa que o número é ímpar. E se o número for ímpar, o que eu vou fazer? Adicionar uma unidade. Transformar ele em par. Isso, eu vou transformar ele em par. Então, o meu x agora, ele vai valer quanto? Ele vai valer x mais 1, ou seja, eu somei uma unidade ao meu x, certo? Meu x vai valer o x mais 1. E eu estou adicionando uma unidade aqui no contador, tá? Vamos colocar aqui o contador 1, inicialmente ele valia 0, e o contador 2, inicialmente, ele também valia 0, né? Que não passou nenhuma vez pelo processador quando eu passei aqui na primeira linha. Beleza, aí ó, estou somando uma unidade no contador 1. Quando eu coloco esse conte 1 mais, eu estou falando que eu estou somando uma unidade aqui. Beleza, ele saiu daqui, saiu do processador 1, para onde ele vai? Dividir por 2. Então ele foi lá, ó, dividiu por 2. X vai ser igual a x dividido por 2, ou seja, passou no processador 2, não foi? Olha aqui, ó, conte 2 mais. Passou aqui, ele vai executar. Ele vai sair daqui, vai voltar para cá. Meu x é diferente de 1, né? Ele vai fazer o mesmo processo que eu mostrei para vocês. Se for sim,
ele acaba o programa. Aí ele vai exibir aqui o número de vezes que passou pelo processador 1, né? Ó, o número de vezes que passou pelo processador 1, e vai me mostrar aqui o contador 1, e depois vai me exibir o número de vezes que passou pelo processador 2 e vai me exibir o contador 2. Então é esse meu programa, né? Eu mostrei, fiz todo o processo aqui, mostrei para vocês como é que faz e tenho o meu resultado. Aí agora vamos executar ele. Olha aqui, eu vou clicar em F9 ou aqui, aí vai passar aqui, ó. Vamos ver. Aí executou. Perguntou, digite o valor desejado. Vamos colocar 20, né? 20, que é o valor que a gente fez ontem. 20. Aí ele já me deu o resultado, ó. Número de vezes que passou pelo processador 1, 2 vezes. Número de vezes que passou pelo processador 5, 5 vezes. Juan, e se eu quiser testar para outros números? Gente, não tem problema nenhum. Então, Ron, você está mostrando a página do livro ou algum outro programa? Porque eu tô vendo a página do livro. Ah, vocês só estão vendo... Ô, gente. Aham. Vocês não viram o programa nenhuma vez? Eu? Não. Ô, gente, eu tava explicando aqui o programa todinho para vocês. Agora vocês estão vendo. Agora faz mais Não sentido. parece aquele negócio de hacker. Não parece, gente. Parece. Olha só, gente. Nossa, nem sabia. Eu expliquei a função toda aqui, mostrando o mouse, e fiquei falando, vocês olhando para a página do livro. Nossa. Acho que na aula gravada deve estar tudo. Não sei não, vamos ver Achei que você depois. estava explicando de novo o mesmo negócio. Olha só. Então, ó, essa é a minha função principal, tá vendo? Declarei minhas variáveis, ó, as variáveis que eu vou usar. O X, o contador 1, o contador 2. Pedi para o usuário digitar um valor, né? Depois eu li esse valor digitado pelo usuário e armazenei em X. Aí falei aqui, ó, enquanto o meu X for diferente de 1, ou seja, essa chave aqui, ó, ela vem até aqui. Enquanto o meu X for diferente de 1, eu vou executar todo esse código que está aqui dentro. Se meu X for igual a 1, eu pulo para cá. Né? Aí o que é o código que está aqui dentro? É a pergunta na estrutura de decisão, o número é par? Ou seja, como é que eu fiz essa pergunta? Fiz aqui, ó, o módulo de x. O que seria o módulo de x por 2? Seria a divisão. Qual o resto da divisão de x por 2? Se o resto da divisão de x por 2 for igual a 1, o que eu faço? Eu faço x, vai ser igual a x mais 1, ou seja, eu vou transformar ele em par. Né? E adiciono uma unidade ao contador. Se ele já é par, eu só divido x por 2 e adiciono uma unidade no contador. E depois o que eu faço? Eu vou exibir o número de vezes que passou pelo processador 1 e o número de vezes que passou pelo processador 2. Vou colocar uns 2 pontos aqui só para ficar bonitinho. Beleza. Então esse foi o código que eu fiz aí para mostrar para vocês. Eu tinha explicado ele todinho, bem com mais detalhes, gente, quando eu estava explicando aí só com a tela do livro para vocês. Olha só que vacilo. Ele está pedindo para digitar o valor desejado. Olha só, digitei esses códigos e aparece isso aqui na tela para mim. Né? Ninguém está falando alguma coisa, deixa eu ver aqui. Olha só, digite o valor desejado. Digito aqui 20. Passou pelo processador 1, 2 vezes. Passou pelo processador 2, 5 vezes. E esse é o meu programa. Se vocês quiserem fazer o teste com qualquer outro número, o que vocês fazem? Abre o programa de novo e digita. Se eu digitar então um número 4, vamos fazer de cabeça, rapidinho. O 4 vai entrar aqui. 4 é par? Sim, passa pelo processador 2 uma vez. Dividido por 2 dá 1. Não. Vem aqui. Volta. 2 é par? Sim. Vai passar pelo processador aqui de novo. Então, se eu digitar 4, ele vai passar 2 vezes pelo processador 2 e não passa nenhuma vez pelo processador 1. Não é isso? Vamos ver se dá certo o programa. Olha só. Passou 2 vezes pelo processador 2 e nenhuma vez pelo processador 1.
Então, só que ele faz esse cálculo assim, ó, rapidão. Por quê? Porque é uma estrutura lógica. Então, olha só, galera, que eu queria mostrar para vocês. Eu montei em cima de um fluxograma um algoritmo, né, uma estrutura lógica, eu montei um programa aqui para que ele me desse o resultado. Ah, Juan, se você quisesse, então, digitar aí 40, né? Se eu digitar aqui qualquer número, gente, ele vai me dar o resultado. Olha só, se eu digitar aqui 40, se eu digitar 40, ele vai passar pelo processador 1 duas vezes e vai passar pelo processador 2 6 vezes, né? E deu para entender o que foi meu código? Não entender o código assim, vocês não vão aprender o código do dia para em 5 minutos, tá, gente? Mas quero saber aí se deu para entender Eu entendi como o a que ele gente. faz, eu não entendi como é que monta ele, assim. Não, sim, vocês não vão entender como é que monta ele com 5 minutos, 10 minutos de aula, gente. Isso aqui é. Você tem que saber quais são as funções, o que cada uma faz. Existem livros que mostram isso aqui, tá? E, gente, programação é a profissão do século, tá? Programação é a profissão do século. Eu só mostrei uma palhinha aqui para vocês, algo bem básico, sabe? Básico, básico, básico. Só para mostrar como funciona um fluxograma, né? Agora, pensa assim, imagina um fluxograma em escala maior, gente, numa empresa, onde você tem vários módulos integrados, dados de clientes, dados de empresas, dados de fornecedores, dados de manutenção, tudo isso acoplado num único programa, né? A pessoa realmente ela vai ter um bloco de decisão muito maior, ela tem que separar seu programa por módulos, né? Sendo assim, ela vai conseguir aí, atender as demandas da empresa. Vamos lá para continuar nosso livro. E aí, vira a página de vocês aí, a gente está na página 15 e vamos falar de conjuntos, tá? Vamos definir aí o que são conjuntos. Galera, quando a gente fala conjuntos, a gente está querendo agrupar determinados valores por determinada característica. Por exemplo, se eu pegar assim, ó, a região do Centro-Oeste, né? A região do Centro-Oeste, ela tem alguns estados, né? Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Se eu pegar a região Sudeste é um conjunto de alguns estados, né? Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eu tenho aí, né, um conjunto que determina algumas características em comum desses elementos. Por exemplo, conjunto dos números pares positivos. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Ele vai aí crescer indefinidamente, né? Então, quando a gente fala que eu tenho um conjunto, eu falo que eu tenho elementos que existe uma relação de pertinência para que algum elemento ele pertença ao conjunto ou não, né? Por exemplo, você tem o conjunto da turma do primeiro ano. Por que o primeiro ano está na turma do primeiro ano e não no segundo ou terceiro, ou no nono? Né? Porque existe uma relação de pertinência para vocês estarem no primeiro ano. Né? Vocês fizeram todo o processo de entrar lá no prézinho, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até chegar no nono ano, concluir o ensino fundamental e migrar para o primeiro ano. Né? Vocês não poderiam escolher ir para o segundo ano ou ir para o terceiro ano direto. É um processo e vocês fazem parte do conjunto do primeiro ano. Né? Então, como é que a gente representa um conjunto? Né? Primeira coisa, em geral, um conjunto ele vai ser representado por letras maiúsculas. Né? E os elementos do seu conjunto vai ser representado por letras minúsculas. Né? Então, eu tenho aqui maiúsculas A, B e C e minúsculas A, B, X, Y, M, N, assim. E para descrever um conjunto, a gente pode usar 3 recursos. Por exemplo, enumerar os elementos escrevendo entre chaves, né, que seria basicamente isso aqui, enumerou os elementos escrevendo entre chaves. Eu posso descrevê-los por meio de uma
propriedade ou características de seus elementos. Seria, no caso, eu fazer isso aqui, ó. X pertence aos números naturais. Aí eu coloco tal que. Peraí que tem alguém com o microfone muito bom zoando aí. Alguém numa turbina de avião. Aí, ó, x pertence aos números naturais, tal que, vou colocar aqui que x é par. Então, olha só, em vez de enumerar todos os elementos naturais onde x é par, eu falei que o meu conjunto A, ele vai ser determinado por essa característica, ou seja, x pertence aos números naturais, tal que x é par. Então, eu posso descrever um conjunto dessa maneira. Qual outra maneira que eu posso descrever o conjunto? Através de diagramas de Venn, né? Ou seja, posso também fazer um círculo e colocar os números ali dentro, e essa bolinha fechada vai me indicar que esses números fazem parte de um conjunto, beleza? Então, ó, considerando o conjunto A, os números ímpares positivos, então poderia colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 3, 5, 7, 9, 11, e enumerá-los assim. Ou eu poderia colocar assim, ó, o conjunto A, que é os números ímpares positivos, é x, tal que x é um número ímpar positivo. Pronto, a mesma coisa que eu fiz aqui na A, eu fiz na B. Ou ainda eu poderia colocar assim, ó, faço uma bolinha e coloco 1, 3, 5, 7, 9, 11 e coloco os 3 pontinhos aqui indicando uma característica dos elementos. E para indicar que o 5 pertence ao conjunto A, o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, 5, esse Ezinho, tá? Esse Ezinho de pertence a A. Se eu quiser indicar que o 6 não está, ou seja, não pertence ao conjunto A, eu escrevo assim, ó, 6, o Ezinho ele fica cortado, ou seja, 6 não pertence a A, beleza? Então, é assim que a gente descreve um elemento relacionando com o conjunto. Esse Ezinho para pertence e o Ezinho cortado para não pertence. Qual outros tipos de conjunto que a gente tem? A gente tem o conjunto unitário. E o que é o conjunto unitário? É quando o conjunto só tem um único elemento, né? Ó, por exemplo, x tal que x menos 3 é igual a 2. Então, para que eu tenha a solução desse conjunto A aqui, eu tenho que resolver essa equação, né? E meu x vai ser igual a 5. Então, 5 aqui seria um conjunto unitário. É tipo quando a gente acha o conjunto de solução de algumas equações que só tem um resultado, né? É um conjunto unitário. O que é um conjunto vazio? Conjunto vazio é quando eu quero expressar um número e eu falo, seja o conjunto B, né? X, tal que o meu x ele tem que ser menor que 4 e meu x tem que ser maior que 6. Né? Existe um número que é menor que 4 e maior que 6 ao mesmo tempo? Não existe, né? Não existe um número que tem que ser menor que 4 e maior que 6 ao mesmo tempo. Então, consequentemente, eu falo que o conjunto B é um conjunto vazio. E como é que eu represento isso? Eu posso representar isso com uma bolinha, né? Uma bolinha cortada, ou, que é o símbolo de vazio, ou representa aqui chaves com nada dentro, tá? Conjuntos iguais. Eu vou falar que dois conjuntos são iguais se todos os elementos que pertencem a A pertencem a B, ou vice-versa, todos os elementos que pertencem a B pertencem a A. Se eu tivesse isso aqui, ó, o conjunto A é x tal que x ao quadrado mais x é igual a zero. Se eu resolver essa equação aqui, eu posso colocar aqui x em evidência e vai ficar x mais 1, né? E isso igual a zero. Ou seja, resolvendo essa equação, eu vejo que meu x pode ser zero ou que meu x pode ser igual a quanto? Igual a menos 1, né? Então, logo, se meu x pode ser zero ou menos 1, tá vendo que esse conjunto aqui, dessa maneira que ele descreveu, é igual a esse conjunto B aqui, que é menos 1 e 0? Por quê? Porque x pode ser tanto menos 1 quanto 0, beleza? Então, isso aí a gente tem. Vamos para a próxima. Tá tranquilo aqui, galera? Tá suave? Alguma dúvida? Tá. Beleza.
Então, vamos lá. Só estou descrevendo conjuntos para vocês, tá? Aí, o que a gente faz? Esse conjunto vazio eu não conhecia não, mas os outros a gente já... O conjunto vazio é até mais fácil, né? Porque o conjunto vazio não tem nada. É verdade. Mas é normal a gente não conhecer, porque o conjunto vazio é como se fosse um zero à esquerda, né? Mas aqui pra gente ele vai ser importante quando a gente entrar aqui em subconjuntos. Vocês vão entender logo logo. Outra coisa, gente. Lembra que para ser verdade o conjunto, os elementos não precisam estar na mesma ordem. Por exemplo, esse conjunto aqui, ó, 2, 3, 5 e 7, é igual a esse conjunto aqui. Desculpa. 5, 2, 7, 3. Ou 3, 7, 2 e 5, tá? E o conjunto A, B e C é igual a esse conjunto aqui, ó. A, B, 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 B e C, tá? Porque a gente olha se um elemento que está em um conjunto está em outro conjunto. A gente não olha a quantidade, a gente não olha a ordem. A gente olha se o elemento está nos dois conjuntos. E aí a gente vai começar a entrar no conceito de subconjunto. Por que subconjunto? Vamos pensar que eu tenho um conjunto A aqui que tem os números 0, 1 e 2. E o conjunto B que tem os números -1, 0, 1, 2 e 3. Se eu falar assim, ó, que todos os elementos de A pertencem a B, né? Mas eu não posso falar que todos os elementos de B pertencem a A. Vocês concordam comigo? Ou seja, olha só, o A ele está contido em B, né? Só que o B não está contido em A. Qual relação que a gente pode exprimir aqui? Eu posso falar que o meu A ele é subconjunto, olha só, ele é um subconjunto, por quê? O sub diz da ideia de dentro, né? Inferior. Ou é o subconjunto ou parte de B, né? Ou seja, o A é uma partezinha de B. Eu então posso falar que meu A está contido em B. Olha o símbolo que a gente usa, é quase com o Uzinho deitado, tá? Ou posso falar ainda que meu B contém A. Aí, ó, sempre o lado aberto fica para o maior, tá vendo? O lado aberto sempre fica para o maior. Beleza? Então, o que é subconjunto? É quando tem um conjunto menor dentro de outro conjunto. Esse sinal aqui é chamado sinal de inclusão, beleza? Aí, caso exista ao menos um elemento de A que não pertence a B, né, então a sentença A é falsa. Por exemplo, se eu tivesse um elemento A aqui, tivesse 4 aqui no A e não está no B, aí eu não poderia falar que meu A está contido em B, tá? Aí eu colocaria como? Cortado. Então, A não está contido em B. Então, eu tenho para todo subconjunto várias seguintes relações. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo e o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Por que a gente usa isso? Porque a gente vai ver o conjunto das partes e o conjunto das partes é nada mais, nada menos do que enumerar todos os subconjuntos que a gente tem dentro de um conjunto. Como assim, Juan? É saber quantos tem. Por exemplo, com os números 0, 1 e 2, eu consigo formar quantos subconjuntos? Olha só, eu tenho um subconjunto vazio, eu tenho um subconjunto somente com o número 0, eu tenho um subconjunto somente com o número 1, eu tenho um subconjunto somente com o número 2, eu tenho um subconjunto com os números 0 e 1, com os números 0 e 2, com os números 1 e 2 e com os números 0, 1 e 2. Então, se eu for analisar aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um total de 2 elevado a 3 subconjuntos, né? Ó, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, eu tenho um total de 8 subconjuntos, que nada mais é do que a combinação, né? 2 elevado à quantidade de números que um conjunto tem, tá? Então, todo conjunto, ele possui aí 2 elevado a n subconjuntos, tá? Ou subconjuntos, beleza? Então, eu posso falar que A tem n elementos e isso aqui vai me dar 2 elevado a n elementos, que seria o número de subconjuntos, tá? Beleza? Então, o que é o número de subconjuntos?
São todas as combinações possíveis aí para, para um conjunto das partes. Para finalizar essa parte conceitual aí, vamos lá. Para relacionar um elemento com um conjunto, eu uso o símbolo de pertence. Para relacionar um subconjunto com um conjunto, eu uso o símbolo de está contido, tá? Isso é muito importante. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho aqui o B, 7 e o subconjunto 7. Aí ele fala um conjunto com dois elementos, né? 7 está contido em B, porque o 7 é elemento de B. 7, olha só, entre parênteses, é um subconjunto, né? Só que, além de ser subconjunto, ele é um elemento, né? Então, o subconjunto 7 é elemento de B. Eu posso falar também que 7 está contido em B, né? Pois é um subconjunto relacionando com um conjunto. E eu posso falar que o conjunto vazio, né? Que é o conjunto que não tem nada, está contido em B. E o conjunto 7 está contido em B, pois isso aqui é elemento de B. Então, gente, é algo que a gente precisa entender. Se está entre chaves, ele pode ser tanto elemento quanto conjunto, né? Vai ser elemento se ele tiver listado aqui como elemento. Vai ser subconjunto se ele tiver listado sem ser subconjunto, tá? Então, a gente vai fazer uns exercícios, vai ficar bem mais claro para vocês. Aqui, A Solidão dos Números Primos. É um filme aí de Paulo Giordano, dessa editora aqui, e ela fala de forma metafórica, né, o conjunto de números primos gêmeos em que os elementos primos são separados por duas unidades, ou seja, a diferença entre eles é sempre 2. Assistiu o filme ou leu o livro, perceba que os personagens principal, Matia e Alice, podem ser comparados aos números primos gêmeos singulares, né? Outro filme, gente, que eu recomendo para vocês é O Homem que Viu o Infinito, tá? Vocês vão ver aí, é um filme excelente, gente, excelente, excelente mesmo, muito interessante. Ele vai contar a vida de um matemático chamado Ramanuja, que ele descobriu aí uma sequência aí para descobrir os números primos. Esse cara é inteligentíssimo, inteligentíssimo. Aí ele fala aqui, o conjunto dos números primos gêmeos, olha só, 3 e 5, 5 e 7, 11 e 13, 17 e 19, 29 e 31. Então, esses números aqui, gente, são os que a gente chama aí de números primos gêmeos. Por quê? Porque estão distantes entre si somente 2 unidades, beleza? Vamos lá fazer exercício, então. Conforme eu relaciono essa relação de inclusão, né, eu quero que vocês me falem aí qual o símbolo que a gente vai usar para cada um deles, lembrando que eu quero que façam nos cadernos de vocês, tá? No livro de vocês. Eu vou colocar qual símbolo? O símbolo de pertence ou está contido? Pertence. Isso aí. Então aqui, ó, já falou, pertence. Mas qual a diferença maior assim? Qual a diferença? Um pertence a, mas um pertence a, mas no caso, aquele um ali embaixo está contido em A. Olha só, a diferença é o seguinte, vou mostrar para vocês. São as chaves. Elemento, o Ezinho, tá? Vou colocar aqui depois, a um conjunto. E aqui é subconjunto para o conjunto. Então, isso que eu quero que vocês reparem, que quando a gente for relacionar um elemento com um conjunto, um elemento,
a gente usa o símbolo de pertence. Quando a gente vai relacionar um subconjunto com um conjunto, a gente usa o símbolo de está contido. Aqui não está com chaves, né? Lembra que a primeira coisa que eu falei, para a gente representar um subconjunto, a gente usa chaves, né? Então, se não tem a chave, a gente não considera como um conjunto. Beleza, então vamos lá. Aqui, na B, a gente vai usar o quê? Está contido. Está contido. Na C, Pertence. está contido. Está contido? Quando é nulo, está Porque, contido? porque isso aqui é o que? Representa o conjunto vazio. Lembra que a gente pode Vazio, é. representar assim ou assim? Conjunto vazio? É. Beleza. Serve para todo mundo, gente? Tranquilo aí? Acho que eu comecei a pegar. Vamos lá. 1 é elemento de B? Uhum. Beleza, então coloca que Pertence. pertence. 3 é elemento de B? Aham. Ele é elemento de B. Você fala, mas Juan, ele tá entre chaves aqui, só que aqui ele tá entre chaves também. Pois é. Aí vira. B é elemento de B? Sim. Então, pertence, não é isso? Uhum. A é subconjunto de B? Sim. Então ele pertence ou está contido? Está contido. Está contido, isso aí. 1A e B. Ele Estão pertence ou contidos? está contido a B? Estão contidos. Está contido. Estão contidos. Legal. Entenderam aí a diferença? Yep. Ficou claro para todo mundo? Beleza. Então, podemos prosseguir aí com os exercícios. Vamos lá. Questão 9. Na questão 9, ele fala assim, ó, uma empresa localizada no estado de Roraima possui um número de funcionários maior que 100. Para o grupo A, para um levantamento, os funcionários foram categorizados da seguinte forma. Grupo A, todos os funcionários. Grupo B, funcionários com mais de 40 anos. Grupo C, funcionários casados. E grupo D, pessoas que possuem filhos. No levantamento foi constatado que existem funcionários casados com mais de 40 anos e casados com menos de 40 anos. Todos os funcionários que possuem filhos têm mais de 40 anos e estão casados. Representa um diagrama os grupos B e C, os grupos C e D e os grupos A, B, C e D. Tá? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer aí, viu, gente? Como é que é representar no diagrama? Representar com bolinhas, tá? Representa com bolinhas aí. O grupo B e C, funcionários com mais de 40 anos e funcionários casados. Como é que vocês fizeram a bolinha aí? Olha só. Nesse caso, galera, B e C, funcionários com mais de 40 anos e funcionários casados. Como? Vocês fizeram assim, ó, funcionários com mais de 40 anos, B e C. Fizeram isso aqui? B e C. Por quê? Porque, ó, ele falou que existem, ó, no levantamento foi constatado que existem funcionários com mais de 40 anos, né, funcionários com mais de 40 anos, que seria aqui o B, e com menos de 40 anos. Né? Isso casados. Então, se eu falar assim que C é casado e B com mais de 40 anos,
significa que essa parte aqui de dentro, A seria letra T, né? os funcionários de 40 anos casados. Aqui estão os não casados e aqui, na verdade, aqui tem os menos de 40 anos casados, certo? E aqui são os com mais de 40 anos não casados. Certo? Aí ele fala: todos os funcionários que possuem filhos têm mais de 40 anos e estão casados. Então, isso aqui, ó. Esse Logo, isso aí grupo também pega o grupo D? é o D. Isso aí. Esse aqui é o D. E em volta disso tudo tem o grupo A. E em volta disso tudo tem o grupo A. Beleza? Então aí eu consigo relacionar todo mundo. É como se eu tivesse aqui, ó. O grupo A tá aqui fora. Deu para De entender? boa, Rô, de boa, de boa. Tranquilo, né, galera? Gente, que hora que acaba a nossa aula? Agora. Agora, Nem né? sei. Então foi na hora. Galera, tentem fazer aí a questão 10, tá? Que é a última questão aí desse exercício, para finalizar esse conteúdo de hoje. Eu espero que tenha sido muito útil, espero que vocês tenham aproveitado aí e gostado da partezinha de programação, eu achei bem legal. Nossa, você tá doido. Por que você Como se só fosse deixa parada fluxograma demais. pra gente fazer de tarefa, Juan? Oi? Ah, vocês queriam fazer a programação? Não, porque até agora toda a tarefa foi fluxograma, questão 5, 6 e 10. Mas, hein, Juan, programação em HTML eu até manjo um cadinho. O JavaScript eu tô Então, aprendendo, mas HTML é fácil. HTML é legal, cara. Eu uso aquele aplicativo Visual Studio, sabe? Sei, Eu já sei. fiz umas paradinhas. Que legal, depois você me Brincando. mostra, viu? Eu Depois, queria aprender depois eu quero Python ver. depois. Eu fazia com PHP, HTML, CSS e JavaScript. Mas a questão é a seguinte, HTML, quando você aprende HTML, você tem que logo saber um pouquinho de CSS e de JavaScript, por causa que Justamente. a A interação da página interação que da você vai página, fazer tá toda na parte do JavaScript isso aí. e o estilo da página tá todo no CSS. Isso mesmo. E o PHP, sabe o que que é? É a parte de trás da página, para você colocar ela para funcionar. Ou seja, se você coloca lá uma senha para o usuário digitar o campo, né? O banco de dados, você relacionar isso, fazer um carrinho de compra, tudo isso você consegue fazer com PHP. Então, ó, falou, galera. Um beijão, um abraço e até a Falou. aula de amanhã. Falou, Ranzan.